Nós estamos começando o nosso segundo encontro, sobre os verbos gregos, e hoje eu gostaria de lidar com um morfema fundamental que vai servir de base para todas as nossas discussões, que é o tema. Nós havíamos discutido nas aulas passadas que a raiz é, podemos dizer, o núcleo remoto do significado. O que é isso aqui? A raiz é o núcleo remoto do significado, ou seja, pertencendo normalmente a outra língua, no caso do grego, normalmente ao proto-indo-europeu. O radical é o núcleo do significado, e esse núcleo do significado é um núcleo que está dentro da língua. Nós falamos de radicais, como o caso de log, que tem uma variante leg, que está no âmbito do dizer, né, discursar, raciocinar, etc., etc. E que normalmente o radical tem mais de uma versão, e normalmente a diferença, né, de versão do radical é uma diferença da vogal que está no radical. Então, log normalmente é utilizado, por exemplo, em substantivos, leg é utilizado em verbo, ou seja, o radical, um mesmo radical pode aparecer em verbos, pode aparecer em substantivos, pode aparecer em adjetivos, e, e ele precisa, então, você precisa de uma variante desse radical verbal pode haver várias, né, variantes de um mesmo radical empregado em tempos verbais diferentes. Então, normalmente, há tempos verbais diferentes vão usar diferentes variantes do mesmo verbo, do mesmo radical. Nós vamos ver isso, né, em breve. E o radical, sendo o núcleo do significado, pode receber outros morfemas, que eu chamei aqui de afixos. Esses morfemas podem vir antes, ou depois, ou dentro do verbo, para formar o tema. E o tema, portanto, é aquilo, ah, ao que nós aplicamos a desinência, que nós, como vimos na aula passada, é marca, em geral, de pessoa, voz e número. Ah, não, pessoa, voz, pessoa, número e voz, perdão. E o tema, por sua vez, está ligado a um conceito muito importante que nós vamos ver agora, que é o aspecto. Muito bem. O que me interessa, sobretudo hoje, é os conceitos de é o conceito de tempo verbal e tempo e aspecto. Vejam que na maior parte das línguas de raiz, né, de origem indo-europeia, você pode gerar um sistema verbal com base em dois conceitos. Um é o conceito de tempo, ou seja, o momento em que uma ação é realizada, e outro é o conceito de aspecto, que é um pouco mais difícil de caracterizar, né? Então, tempo
existem três tempos, existem três momentos em que uma ação pode ser realizada. Ou ela foi realizada no passado, ou está sendo realizada no presente, ou será realizada no futuro. Esses são os três tempos. Não há outro tempo além desses. Ou presente, ou passado, ou futuro. Mas o tempo verbal não é tempo no sentido de momento. Tempo verbal é tempo no sentido de tempo mais aspecto. E o grego tem dois aspectos propriamente ditos, mas para fins didáticos eu estou lidando com três aspectos. Só que esse terceiro aspecto é uma variante do segundo. Explico. Aspecto é como você vê a ação. Se você vê a ação como um processo que pode ser interrompido, por exemplo, em português isso fica muito claro quando a gente fala do pretérito imperfeito e do pretérito perfeito. Por exemplo, em português eu posso dizer eu caminhava, ou seja, eu estava caminhando em um determinado momento, ou seja, o momento em que eu estou considerando é o passado, e a ação eu estou considerando como um processo, ou seja, como uma ação que naquele momento que eu estava realizando podia ser interrompida. Então, a gente pode pensar nessa visão como ver a ação de dentro, como um processo que se desenrola no tempo, e alternativamente como uma ação repetida. Esse aspecto é chamado de imperfectivo, ou seja, a ação ela não está completa, ela está imperfeita. E é por isso que o nosso pretérito em português tem nome e sobrenome. É pretérito imperfeito. Imperfeito porque você considera a ação como um processo que pode ser interrompida, não é uma ação completa. Em grego, em português, novamente, se eu digo algo como eu caminhei, eu não estou mais considerando a ação como um processo. Ela pode ter sido um processo, mas eu estou considerando a ação como um ponto acabado. Então, é uma ação acabada, que já chegou ao seu fim, e eu vejo a ação, então, de fora. Eu não vejo ela em suas etapas, em sua repetição. Em português, como vocês sabem, eu caminhei, não é o pretérito imperfeito, mas é o pretérito perfeito. E esse sobrenome perfeito indica esse outro aspecto, que é o aspecto perfectivo, que é a ação vista como acabada, a ação vista de fora e não como um processo. Ok? Então, em português, quando nós olhamos para o passado, nós podemos ver claramente esses dois aspectos. O imperfectivo, eu estava caminhando, ou eu caminhava, e o perfectivo, eu caminhei. O que eu elaborei aqui como um terceiro aspecto não é exatamente um terceiro aspecto, porque se trata de vamos dizer assim, de um decalque do perfectivo, que é o que eu chamei de estativo, que não é uma ação, nem vista de fora, nem vista de dentro, mas um estado. Então, em português, atualmente, no atual estágio da língua portuguesa, nós vemos esse aspecto representado por orações predicativas simples. Por exemplo, eu estou cansado. Isso aqui não é um tempo verbal próprio, né? Mas o aspecto em português de um estado é capturado
por essa locução verbal. Não chega a ser uma locução verbal, mas é uma predicação. Eu, mais o verbo de ligação, mais o adjetivo, nesse caso, é um particípio. Ou eu estava cansado, ou eu estarei cansado, né? Em grego, esse estado ele vai ter uma morfologia própria para ele, né? Então, o grego não é analítico, que nem o português, nesse caso, é sintético. Então, tanto o imperfectivo, quanto o perfectivo, quanto o estativo, são representados por morfemas ou por alterações no radical. Ou seja, o verbo terá uma forma própria, sintética, para esses, esses aspectos. Ok? Agora, é interessante que esse estado, normalmente, é fruto de uma ação no passado. Então, eu posso pensar algo assim: bom, se eu estou cansado, foi porque eu me cansei. Então, em algumas línguas, no latim, por exemplo, essas duas coisas elas podem se confundir, né? Eu posso, estou cansado porque me cansei, né? Ou me cansei, portanto, estou cansado. Então, eu posso usar esse aspecto, entre aspas, estativo, no sentido de representar a ação que gerou esse estado. A gente já vai ver com calma. Em português, o português já teve uma conjugação própria para esse que eu estou chamando de estativo. E eu catei aqui um poema, na verdade é do, um soneto do Gregório de Matos, pelo menos atribuído ao Gregório de Matos. É o soneto 8 naquela coleção que o João Adolfo Hansen e o Marcelo Moreira fizeram, que na primeira quadra do soneto está escrito assim, eu vou escrever, eu esqueci de digitar, então, pequei, Senhor, né? Mas não porque hei pecado, mas não porque hei pecado, de vossa piedade me despido, de vossa piedade me despido, etc, etc. Agora vejam que aqui nós temos o verbo pecar conjugado de duas formas. Pequei, que é o nosso pretérito perfeito, ou seja, a ação vista como pontual e acabado. E aqui nós temos ei pecado, que não é exatamente o mesmo que essa ação perfeita, mas o estado que resulta dessa ação. Ou seja, eu estou em um determinado estado. Que estado é esse? O de ter pecado. Aqui o contexto religioso ajuda, ou seja, ele pecou e ele está nesse estado de ter realizado essa ação, é um estado que perdura até o momento. É um estado fruto de uma ação no passado. Em português, já houve uma conjugação própria para isso. Hoje em dia não se usa mais, mas é perfeitamente recuperável nessa quadrinha, nesse caso, nesses dois versos do Gregório de Matos. Então, em grego, o estado, né, pode ser ou não fruto de uma ação anterior ao estado que, que, essa, que o sujeito está, né, desfrutando no momento. Por que que isso é importante? Porque no cruzamento entre momento da ação e aspecto é que nós temos o tempo verbal. Então, você vai ter um passado perfectivo, um passado imperfectivo, um passado estativo. Um presente imperfectivo, um presente perfectivo, um presente estativo.
um futuro imperfectivo, um futuro perfectivo e um futuro estativo. Apenas conceitualmente, é, eu vou utilizar ah, um um verbo regular, o verbo paideo, que quer dizer o verbo educar. Mas eu vou usar apenas, por enquanto, a tradução para o português. Educar. E eu vou utilizar apenas a voz ativa. Vou utilizar apenas a voz ativa para facilitar a nossa vida apenas, ok? E não porque ele só exista na voz ativa ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos pensar em português, não necessariamente conjugar o verbo, mas pensar o que representa o cruzamento desses dois vetores aqui, aspecto e tempo, e tentar expressar esse verbo, ainda que utilizando de expressões que não se usam em português, para deixar claro o tipo de, né, noção que está ali por trás. Então, no presente, se eu penso imperfectivamente, ou seja, uma ação que está sendo realizada, eu posso dizer algo como eu estou educando. Eu estou educando. Eu posso pensar o mesmo tipo de processo no passado e no futuro. Eu estava educando, ou eu educava, né? Eu, peço perdão pela expressão, estarei educando. Eu estou utilizando o verbo estar aqui apenas para deixar bem claro o processo. Em português, normalmente, não usamos eu estarei educando. Agora, do ponto. Olha, meu presente está com dois S, hein? Passado e presente. Agora, no perfectivo, eu posso entender, eu devo entender a ação como um ponto. No presente, seria algo como eu educo, o que é estranho, né? Porque se a gente está falando do presente, é um processo que está acontecendo no presente. Não tem como ser pontual uma ação que está acontecendo agora. Então, normalmente, mesmo em português, quando nós usamos esse verbo, ah, ou qualquer verbo, educo, ou seja, no presente, ou eu estou falando de uma ação repetida que eu costumo fazer, ou estou falando de uma coisa que eu estou fazendo nesse momento. Agora, no passado é fácil, eu eduquei. No futuro, eu educarei. Pensando aqui no educarei como diferente do estarei educando. Por isso que eu estou fazendo essa distinção. Agora, no estativo, é difícil pensar na voz ativa. Então, eu vou colocar a voz ativa e a voz passiva para ficar mais fácil entender. Na voz ativa ficaria assim: eu estou no estado de ter educado, como é a voz ativa, né? Ter educado alguém. Na voz passiva, eu posso dizer simplesmente eu estou educado, porque aí fica mais fácil. Mas é só para deixar fácil. Vamos continuar na voz
na voz ativa. Eu estava no estado de ter educado. Na voz ativa, na voz passiva, eu estava educado. No futuro, eu estarei no estado de ter educado, ou eu estarei educado se for na voz passiva. Ou seja, que noção eu quero que vocês apreendam aqui? Que o tempo verbal é uma junção do tempo, do momento da ação e do aspecto da ação. E o tempo verbal, em grego, todos os tempos verbais, de fato, só existem no indicativo. Haverá outros modos que nós vamos estudar. E isso precisa ser representado de certa forma. Ok? Mas o que mais nos interessa neste exato momento é que o aspecto, ou seja, essa linha aqui, ela é, sobretudo, representada pelo tema do verbo, ou seja, o radical mais os afixos. O tema do verbo é o portador do aspecto. O tempo verbal é também formado pelo momento da ação, e o momento da ação é representado por alguma outra coisa, nas mais das vezes. E agora nós vamos ver em grego como que o tema se liga ao tempo verbal, aos tempos verbais e mais especificamente aos aspectos.